Tem assuntos que acabam sendo assim meio polêmicos, né, em relação às pessoas olharem para a igreja, que é uma das especialidades do padre. É interessante lembrar o que o Vilela trouxe aqui no início, né? Você disse, olha, eu tenho um doutorado em teologia moral. Resumindo em 3 palavras, antes de entrar nesse assunto, o que seria a teologia moral? Né? A teologia moral é a parte da teologia que estuda os atos humanos. Entendi. Enquanto eles são meritórios ou podem levar a pessoa ao inferno, né? Ou seja, os atos humanos que são bons e podem levar o indivíduo ao céu, os atos humanos que são maus e podem levar o indivíduo ao inferno. Isso seria a teologia. Isso seria, digamos moral. Assim, em poucas palavras, né? Mas é uma parte da teologia, então é um discurso sobre Deus a partir da revelação, das escrituras, assim por diante. Ideologia de gênero, vamos lá. É um assunto bem espinhoso. Bem espinhoso, mas eu quero começar aqui com uma pergunta, né? Nós estamos vendo esse assunto de uma forma mais explosiva hoje, não é? Talvez não seja de hoje esse assunto, não é? Por que isso está tão exponencial hoje? Parece que a igreja acordou agora, ou está se manifestando agora, de uma coisa que já é muito antiga, e qual seria o sentido disso estar tão em voga agora nas nossas conversas de tipo igreja, sociedade, igreja e assim vai? Bom, o que acontece é o seguinte, há muitos modos de falar, né, sobre esse assunto. Mas o tema realmente apareceu na década de 2010, basicamente. Por quê? Qual que é a história do conceito de gênero, né? O conceito de gênero foi forjado por um psicólogo americano chamado Dr. Joe Money. Aquele que fez o experimento nos irmãos Reimer. Não sei se você já viu. Tem um documentário da BBC chamado The Boy with No Penis, o menino que não tinha pênis, né? Foi uma criança que foram fazer uma cirurgia de fimose e aí destruíram o pênis, ele era gêmeo, e aí a família fez uma reversão sexual quando ele tinha 2 anos. O Dr. Money dizia que o gênero é uma construção aleatória. Então, se ele fosse educado como menina, ele ia tranquilamente... Ele ia ser menina. E pelo contrário, ele essa nunca foi a natureza dele. E, bom, as coisas foram terríveis. Os experimentos do Money são horrorosos, né? Tanto é que o conceito de gênero ficou manchado justamente pelo John Money. O movimento feminista queria rediscutir a categoria mulher. O feminismo da terceira onda, se a gente for para Simone de Beauvoir, desde de Simone de Beauvoir, por exemplo, ela escreveu o livro O Segundo Sexo, né, em 2 volumes, ela problematiza o conceito de mulher. Ela diz que a identidade feminina foi machistamente construída. Então, o verdadeiro objetivo do feminismo deveria ser desconstruir a categoria mulher para colocá-la sob novas bases, né? E quem fez isso de uma maneira mais aguda foi uma filósofa americana chamada Judith Butler. Foi ela que lançou, por assim dizer, digamos, as questões de gênero no livro dela, chamado justamente Questões de Gênero, ou Gêneros em Disputa, depende da tradução. Problemas de gênero saiu aqui no Brasil, né? Uhum. Gender Trouble em inglês. O que ela faz? Ela pega o conceito de gênero como uma construção, digamos assim, aleatória, mas tira a raiz do John Money. Tira aquela raiz do John Money. E
reinterpreta esse conceito a partir da filosofia do Michel Foucault. O Michel Foucault, ele vem numa linha filosófica, né? Um filósofo marxista, pós-crítico, portanto, ele se remete à teoria crítica, escola de Frankfurt, problematização geral da realidade. Ele é pós-estruturalista, então também tem a ver com o estruturalismo, Saussure, Jacques Derrida, etc. E o Foucault parte da ideia de que, ele chega a essa ideia, de que você não tem tanto que desconstruir a estrutura da sociedade, você tem que desconstruir o indivíduo. O ator chamado indivíduo precisa parar de encenar os papéis que são, digamos assim, atribuídos a ele pelo poder regulador. Essa é, digamos assim, o eixo do pensamento do Foucault. A Butler, pegando o conceito de gênero, interpretando em, digamos, chave Foucaultiana, então ela chega à conclusão de que o gênero ele é sempre definido em função da biologia. Isso ela chama de binarismo, sexismo, coisa do tipo. Porque o patriarcado, que é essa instituição imaginária que controlaria todos os fios das sociedades do mundo todo com o objetivo de favorecer os homens em detrimento das mulheres. Então o patriarcado regula os sexos através de expressões de gênero fixas pelo dado biologicamente dado. Então ela diz, é preciso quebrar essa concepção de gênero e entrar numa concepção de gênero como uma categoria fluida, em que o corpo é uma matéria não significada que pode ser interpretada de acordo com qualquer performance. O conceito principal da filosofia da Butler é o conceito de performatividade. O que é performatividade? Que a performance de gênero é a realidade real, né? É aquilo que é real. E não existe por detrás dessa performance um indivíduo, uma pessoa. Ela diz isso expressamente. Ela diz que é preciso superar a metafísica da substância. Ou seja, não há uma substância, não há alguém por detrás da expressão de gênero. São as expressões de gênero que são dinâmicas, são fluidas, são erráticas. São essas expressões de gênero que dão a impressão de que existe alguém. Mas o sujeito, diz ela, é ficticiamente acrescentado à performance. Então, amarrando um pouco tudo isso, e eu até peço um pouco de desculpas, porque é uma linguagem filosófica, nem todo mundo está habituado com ela, né? Não, tá entendendo tudo, né? Pô. Não, mas... Mas dá pra entender. Dá pra entender. Claro. Então, Não, inclusive perceber que não é simplesmente entra na escola, homem, mulher, não sei o que, gênero. É uma coisa muito mais nova enraizada, filosofia né? sobre identidade. Isso. Em que a identidade já não é entendida mais como algo fixo e objetivo. A identidade é um construto. E tudo aquilo que a gente julga ser fixo, ter uma essência, digamos assim, na verdade seria uma mera ficção, né? O que coloca o problema da identidade, digamos assim, numa nuvem de indeterminação insuperável. Assim a Butler entende que você escapa do controle do poder regulador. Não existe homem, mulher, essas coisas todas. A identidade é fluida, ela é simplesmente uma manifestação espontânea. O que acontece? Tem muitos problemas aqui, né? Eu acho que eu apresento o pensamento da Butler de uma maneira muito honesta. Eu acho que ela concordaria comigo, tenho essa impressão. Talvez alguma imprecisão aqui ou ali, mas grosso modo sim.
Mas isso tem vários problemas. Em primeiro lugar, a ideia de que você está escapando do poder regulador. Porque, veja, quem é que está regulando a ideologia de gênero? São as fundações internacionais. São elas que estão trazendo isso para as academias, para os movimentos, etc. E isso tem muito dólar por trás disso. Isso vem de cima para baixo, isso não vem de baixo para cima. É uma ideologia de tipo assim, ultra burguês. Não tenham dúvida disso. Que, inclusive, do ponto de vista da esquerda, é muito interessante, porque ela desmobiliza a esquerda. Porque se você para pensar em termos de luta de classes, para falar em termos de marxismo clássico, quem é mais patriarcal do que o cara da favela, o fulano, o pobre? O próprio Marx chamava o pobre de proletário. Proletário vem de prole. Prole é filho. Quer dizer, é o pai que tem filhos, etc, etc. Então, isso transforma, mesmo na perspectiva da esquerda, a luta de classes em algo meramente metafísico, assim, um pouco abstrato demais. Porém, eu vejo que aqui no Brasil, por exemplo, fala-se muito que não existe ideologia de gênero. O que existem são teorias de gênero, são estudos de gênero, que os estudos de gênero são interdisciplinares, e é verdade isso daí. Porém, a própria Butler diz, no livro dela, está logo na introdução, que é preciso uma noção de gênero que seja realmente não coisificável, não pegável, e que seja um pressuposto metodológico e um objetivo político. Ela diz isso. Pressuposto metodológico. Ora, se a identidade de gênero, as definições de gênero são um pressuposto metodológico, é porque elas não estão em discussão. Quando você pega uma ideia e você não a discute, você vem com essa ideia pronta e quer transformá-la num objetivo político, o nome disso é uma ideologia. É uma ideia parcial, fragmentária, que você quer dar a ela o status de novo princípio normativo da sociedade, a partir do qual você regula ou recalcula todas as relações, inclusive as relações de poder, porque viver no Brasil tá chato pra caramba, porque você não pode falar mais nada. E isso vai piorar. Justamente por causa desse tipo de mentalidade que se vale, inclusive do poder judiciário, e a gente nunca pode esquecer que poder judiciário significa poder policial e poder carcerário. Tudo isso digamos assim, esse aparelho do Estado. Está na esteira disso. Então, sinceramente, como que as pessoas pegam essas ideias? Isso é um tipo de ideia dogmática. Os pressupostos. Vamos discutir os pressupostos. Não existe pessoa, não existe um indivíduo, não existe substância. Se não existe substância, quem é que tem direito? Então não tem direito. Não é à toa que a Butler foi que começou o movimento queer. Né? Queer, em inglês, significa diferente, estranho. Porque, no fundo, esse é o objetivo, é desconstruir todo tipo de padrão de gênero e jogar a performance de gênero para o âmbito do que há de mais alternativo, bizarro, enfim, justamente para desmontar a ideia de que exista homem e mulher. E isso, na mentalidade deles, é uma espécie de superestrutura ideológica que amarra a sociedade nesses dois modos de comportamento e dois modos de ser, duas essências. Mas o que ninguém percebe é que por detrás disso está uma ideia muito perigosa, que é a ideia de que não existe um indivíduo.
por detrás da performance de gênero. A Butler diz ex professo, está no livro dela. E se não existe alguém, se não existe substância, se não existe alguém, quem é que tem direito? Ninguém tem direito. Então você expropriou todo mundo de qualquer direito, simplesmente expropriando da sua própria identidade. Percebe? Uhum. As pessoas não analisam as coisas para ver o alcance que elas têm. Aí fica tudo na superfície. Não, preconceito. Tudo bem, sou contra o preconceito também. Bullying, sou contra o bullying. Subalternização da mulher, sou contra a subalternização da mulher. Homofobia, sou contra discriminação injusta contra homossexuais. Enfim, as coisas não são a mesma coisa. Você tem aqui uma nova teoria sobre identidade que usa como desculpa retórica essas bandeiras, que eu acredito que os próprios representantes dessas bandeiras, se estudassem a fundo, perceberiam que isso não passa de uma loucura. É que eles não fazem. Então compram a coisa tal como ela vem embalada para ser aceita pelo coletivo, né?